Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Polly Mariano e bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou contar a minha história que eu tive aqui com o espanhol. Foi uma situação bem complicada, né? Uma história dessas bem complicada, que foi Deus que me ajudou a sair dessa relação. As coisas foram tão ruins, assim, chegaram a um ponto tão caótico que a gente passou, assim, 4 anos dos 6 que estávamos juntos sem ter intimidade. Se é que vocês me entendem. Eu acho que aqui no YouTube não pode falar, né, a palavra. E eu vou contar pra vocês como foi essa história. Então, gente, a gente se conheceu pela internet. Aquela típica história, né, de que você conhece a pessoa pela internet. E ficamos conversando através do Skype durante todos os dias, durante 8 meses. 8 meses. E eu sei que a gente, de tanto conversar, e a gente acabou se apaixonando um pelo outro. Até no Facebook colocamos lá que a gente estava namorando, antes mesmo de ter se conhecido. Chegamos a esse ponto de colocar lá, né, que estava em um relacionamento sério. E eu sei que eu decidi vir para a Espanha. Por quê? Ele não queria ir para o Brasil porque ele tinha medo de andar de avião, porque os espanhóis são assim, meio medrosos. Assim que eu sempre tive vontade de sair do Brasil e vi essa oportunidade, entendeu? Porque eu sempre pensei em ir embora do Brasil. Então digo, sabe o quê? Eu vou agarrar essa oportunidade, vou aproveitar para conhecer ele, conhecer o país e vamos ver o que é que vai dar, né? Ok. Eu sei que chegou o dia de viajar. Eu vim pra cá, pra Espanha. E ele tava lá no aeroporto de Madrid, me esperando com um buquê de flores e um guardanapo na mão, dizendo: Poliana, eu te amo. Foi bem bonito, foi bem romântico. Eu tava super apaixonada, né? Estávamos muito apaixonados e ok. E a gente voltou, veio pra Granada, que é a cidade aqui que eu vivo. E eu sei que no começo foi tudo bem, foi tudo direitinho. Ele era super carinhoso comigo, me tratava super bem. E a gente saía, eu conheci, né, a cidade, claro, né? Fui de turismo para todos os lados, me levou para todos os lados e tal. E eu sei que quando passaram-se 3 meses, a relação começou um pouco a, a mudar. Começaram a mudar algumas coisas. Ele também começou a mudar um pouco o comportamento dele. Ele começou a chegar tarde do trabalho. Ele sempre chegava de 5 horas e algumas vezes até 4h30, 4h40. E eu sei que ele começou a chegar de 7, algumas vezes até de 8 horas da noite. E eu digo, meu Deus do céu, como é que esse homem tá chegando tão tarde? Não tem sentido? Algumas vezes ele dizia, que eu fui no supermercado. Que eu estava tomando um café com fulano, um amigo, né? Um companheiro de trabalho. Porque eu estava tomando um café com uma companheira de trabalho. Porque hoje eu... Sabe? Isso não foi sempre, mas algumas vezes chegaram a acontecer. E na minha cabeça, você já sabe, né? O homem começa a chegar tarde do trabalho, o que é que a gente pensa? E então já não gostei disso. E eu me lembro de um dia que eu questionei, porque ele chegou, era 8h30. E eu disse como é que ele chegava em casa tão tarde. Eu ficava em casa o dia todo sozinha. Eu no máximo saía com a cachorra pra levar ela pra passear e depois voltar pra casa. Eu não tinha amizade, eu não conhecia ninguém. E nesse dia eu questionei pra ele por que que ele chegou tarde. E esse homem se transformou em um bicho. Esse homem se estressou comigo. Disse que não tinha que me dar satisfação de nada. E eu fiquei, quê? Como assim? Tu não me deve satisfação de nada? A gente vive junto. Você me deve satisfação, sim. Aí eu disse, um dia a situação vai ser ao contrário. Um dia vai ser eu que vou fazer. E vamos ver o que é que tu vai fazer. Ou seja, eu ameacei. Aí ele, você está me ameaçando? O que é que você está dizendo? Você está me ameaçando? Eu disse, não, não é uma ameaça não. Mas um dia você vai ver o que é sentir na pele, o que eu tô sentindo. Você vai passar pela situação e você vai ver.
Aí ele foi e falou, disse que é porque tinha saído do trabalho, que é que tinha tomado um café com não sei quem, que depois do trabalho passou por botar gasolina, e depois da gasolina foi ao supermercado, e daí foi que foi pra casa. Aí demorou, né? Aí, beleza, gente. Passou, essa situação passou, me estressei, mas depois passou, você sabe que a gente vai, tranquiliza, ok. E com o passar do tempo na relação, aconteceu que... primeiro eu vou falar aqui uma coisa antes de chegar nisso. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar que os europeus são pessoas que não gostam de tomar banho, né? São pessoas que não têm muita higiene, e é verdade. É totalmente verdade. Então, esse homem, ele não gostava muito de escovar os dentes. Ele, nessa época, fumava. Ele não fumava com muita frequência, mas ele fumava. E vocês sabem que quem fuma, por mais que escova os dentes, fica aquele hálito, né? Aquele hálito ruim. E isso, muitas vezes tomava banho uma vez ao dia, com sorte. E algumas vezes poderia passar até 2 dias e 3 sem tomar banho. É real, é totalmente real. E então, imagina você com uma pessoa assim, e você vai fazer, né? Vai ter as intimidades com uma pessoa assim, ainda mais a gente que é brasileiro, que a gente toma banho, né? 2, 3 vezes no dia, a gente escova os dentes 3 a 4 vezes ao dia, e tem gente que escova até mais. A gente, né, nesse aspecto é muito limpinho. Aí você tá com uma pessoa que não faz isso, e depois aí você vai fazer, né, as coisas com a pessoa. E aí, como é que faz nessa situação? Então isso acontecia, e tipo, cada vez eu tinha menos vontade assim, né? Porque realmente a pessoa fica meio sem jeito, né? De fazer o negócio assim. Eu tô falando desse jeito, gente, porque eu não sei se aqui no YouTube pode estar falando de coisas de maneira tão clara, entendeu? Então, resulta que a relação foi se deteriorando, e essas coisas, né, da falta de higiene, também me deixava um pouco assim pra não fazer nada. E eu sei que as intimidades foi cada vez menos na relação. Era uma vez a cada 15 dias, era uma vez no mês, era uma vez a cada 2 meses. Eu sei que, sabe quando vai gradativo, pouco a pouco, vai cessando. E eu, assim, mesmo nessa situação, eu muitas vezes queria, mas ele não queria. Ele não queria. Ou quando era isso, eu ficava no computador até tarde, que eu não sei o que danado fazia naquele computador. E ficava conversando, eu acho, porque uma vez estava conversando com uma mulher que disse que era uma amiga, e esse homem ficava até tarde, e eu ia pra cama, aí subia pra cama de uma hora, 1h30 da manhã, com cheiro de cigarro. Aí vinha querer fazer as coisas comigo. Aí não dá, né? Enfim, eu sei que essa situação foi piorando, e a gente chegou num ponto que já não tinha mais intimidade na relação. Não tinha. E quando eu digo não tinha, que não tinha mesmo. Ou seja, deixou de existir a intimidade na relação. E eu falava com ele, conversava com ele, dizendo que isso não era normal, que isso não é uma coisa que deveria de acontecer. Porque eu jovem, ele era 13 anos mais velho que eu. Então, né, existia essa diferença de idade, e eu, assim, magrinha, mas assim, bonita, arrumadinha. Digo que é um homem que não quer, né? E era uma coisa muito estranha, porque eu buscava mesmo assim, mas ele não queria. Ele não queria. E resulta que a gente passou. Tivemos 6 anos juntos. Eu fiquei 6 anos com ele. E dos 6, 4. Os 4 últimos. Zero, minha gente. Eu não sei como foi que isso aconteceu, mas isso foi assim, 0. Eu passei 4 anos da relação sem nada. Enfim, chegamos nesse ponto morto da relação, vivíamos como se fosse 2 amigos, e a gente também já não saía, porque algumas vezes quando a gente ia sair, sempre acontecia alguma coisa, ele se estressava e eu começava a chorar, e a gente já não saía. Eu me lembro de um dia que eu coloquei um vestido preto de tubinho, era no verão,
E ele tinha uma abertura bem pequenininha de cada lado da barriga, dava pra ver um pedacinho da barriga, bem pequenininho. E como a gente não saía, então nas poucas vezes que tinha oportunidade de sair, eu queria me vestir, ficar bonita, sabe? E ele me chamou de pavão real. Disse: onde é que tu vai assim, parecendo um pavão real? Não vou sair contigo assim, não. Mas não vou mesmo. Pra onde é que tu pensa que vai assim? Comecei a chorar, troquei de roupa, fui pro quarto e fiquei lá chorando. Situações assim chegou a acontecer de outras vezes. Não muitas, mas chegou a acontecer. Se colocasse algum tipo de roupa que ele não gostasse, qualquer coisa, ele se estressava e nada. Então, era sempre metida dentro de casa porque eu não trabalhava. E ele saía porque ele ia trabalhar, né? Mas eu tava sempre dentro de casa. E me lembro um dia que eu conheci uma brasileira e ela só tava em casa nos fins de semana porque ela trabalhava de interna e teve uma festa do bairro e a gente foi pra essa festa. Só que assim, eu ia com ele. Ele disse que ia, mas com aquela vou, mas assim, meio sem querer, né? Aí eu sei que nesse dia ele machucou o dedo, uma besteirinha. E ele disse: não vou, porque eu tô com machucado no dedo. Aí eu disse: eu posso ir? E por que eu perguntei eu posso ir? Porque eu já sabia como ele era. Aí ele disse: sim, claro, vai. A que horas vocês vão? Eu disse: combinamos de sair às 10. Eu sei que a gente acabou saindo de 11, né? Eu acabei saindo caminho de 11 porque o pessoal que ela tava esperando demorou a chegar. E eu sei que a gente ficou a noite toda lá na festa, que era lá no bairro mesmo que a gente vivia, 10 minutos da minha casa. E eu cheguei em casa de 4 horas da manhã, me empolguei, não saía, né? Então quando a gente sai, a gente fica, né? Que nem um passarinho quando sai da gaiola. Aí resulta que no dia seguinte ele ficou super estressado comigo, disse que isso não era a hora de uma mulher casada chegar em casa e que tava totalmente errada, que eu não deveria ter chegado tão tarde. Ele passou uma semana sem falar comigo. Uma semana sem falar comigo. Foi uma coisa. Eu pedia desculpa, eu chorava, eu já não sabia o que fazer. A pessoa ficou uma semana sem falar comigo. Eu tava ali do lado da minha casa, não fiz nada de errado, eu tava com pessoas tranquilas, gente boa do bem, sabe? Não era essa gente doida nem nada, não cheguei bêbada nem nada. E ele se estressou comigo por causa disso. Esse tipo de situação, gente, chegou a passar, creio que 2 vezes mais. Porque depois de um tempo, né? Depois de uns anos, eu cheguei a conhecer uma espanhola e ela me animava para sair. Eu me lembro um dia que aqui tem a festa de la Cruz, el Dia de la Cruz, e a gente saiu nesse dia, eu saí com ela, só que eu sempre chamava ele. As poucas vezes que eu saí sem ele, eu sempre dizia: vamos, vamos. E ele dizia não, que tava cansado, que não sei o quê. E nesse dia de la Cruz, que no dia seguinte, acho que era feriado, eu tinha falado pra ele: bora, bora, vamos. Aí ele: não, que eu tô cansado, vai tu com tua amiga. Aí eu: beleza. Eu saí de casa, era 1 hora da tarde. E fui. E eu fiquei a tarde inteira. E essa amiga minha, ela: ai, Polly, vamos pra outra festa. É daquelas pessoas que vai, né, te puxando, puxando. Aí eu sei que eu fui, que eu tava gostando, eu tava me divertindo. E eu fui pra uma boate, já era de noite, já era tarde, já era 12 horas da noite. E ele me ligou, dizendo: onde é que tu estás? Todavia tá de festa. Isso não existe, tu saiu, era 12 horas da noite. Desligou o telefone na minha cara. Eu comecei a ligar pra ele, ele não atendia. Minha nossa. Fui, saí de lá da discoteca, já nervosa, chorando. A minha amiga: não, não fica assim, Polly, não fica assim, vá, me ajudou a pegar o táxi e tal. Cheguei em casa e cheguei comigo no dia seguinte. Ele brigou comigo, dizendo que eu tinha chegado tarde, que eu não deveria ter feito isso, que eu fiz zoada quando cheguei, quando eu fui comer na cozinha. É certo que eu fiz um pouco de zoada e ele tava dormindo na sala. É certo, porque a gente já não dormia junto no mesmo quarto, né? Aí ele se estressou comigo. Gente, essas saídas que eu tive sem ele, a gente passou 6 anos juntos e eu saí sem ele, acredito que foram 4 vezes em 6 anos.
E obviamente que foram 4 vezes, não foram seguidas, foram no decorrer de 6 anos, para vocês verem que realmente não era uma coisa grave o que eu fazia, mas como ele não gostava, ele não queria sair e não gostava que eu saísse sozinha. Era bem isso. Assim que a relação se deteriorou muito, a gente chegou a se mudar de casa. A gente foi viver numa casa maior porque ele queria. E quando a gente foi ver nessa casa, na verdade foi muito pior. Porque, gente, essa casa como era tão grande, teve uma época que eu já estava trabalhando, quando a gente mudou para essa casa, eu saía de 8 da manhã e chegava de 10 da noite, porque o trabalho era muito longe. Então não dava tempo de eu voltar para casa comer, porque aqui tem jornada partida de trabalho. Você entra no horário de comércio de 10 às 2 e de 5 às 9. É assim, você tem 3 horas para almoçar, totalmente desnecessário, né? Mas aqui é assim. Então, como eu estava longe da minha casa, eu ficava por lá mesmo, pelo trabalho, e só chegava de noite. Então, no fim de semana, gente, tinha que limpar a casa. Só que ele não me ajudava. Ele trabalhava de segunda a sábado também, mas ele trabalhava até as 4 da tarde. Então, ele tinha o resto da tarde toda livre. E quando chegava o fim de semana, eu tinha que arrumar a casa, preparar comida e ele não me ajudava. Então, eu saía do trabalho, chegava em casa de 4 horas da tarde, ficava limpando até 10 horas da noite e depois ia cozinhar. E ele reclamava porque eu não limpava a casa bem. Eu estive trabalhando e depois que eu saí do trabalho, ó, eu tinha mais tempo, né, de limpar a casa. Mas, tipo, ele não me ajudava quando eu tava trabalhando e depois que eu saí do trabalho, obviamente, tampouco ia me ajudar, né? E ele dizia que eu não limpava a casa bem, aquela casa era enorme, 250 metros, enfim, eu ficava limpando tudo sozinha. Eu ficava limpando, eu limpava, né, a casa e ele achava que não era suficiente. Ele dizia que eu não limpava a casa direito, que a casa tinha que estar mais limpa. Ele queria que eu limpasse igual como a mãe dele limpa, porque as pessoas mais velhas, né, tem aquele costume de deixar tudo perfeito. Mas eu, quando estava sem trabalhar, eu limpava essa casa de 11 horas da manhã, porque eu me levantava de 10, eu levantava tarde. Mas eu limpava de 11 horas da manhã até as 6 da noite. Eu passava todo esse tempo limpo 6 horas, né? Limpando a casa, minha gente. Mas muitas vezes ele dizia que a casa não estava limpa direito. E quando ele chegava em casa, a casa estava limpa, os cachorros estavam alimentados, estava banhado, porque eu dava banho. Ele não gostava que eu desse banho nos cachorros, ele dizia que não precisava. E os cachorros subiam em cima da cama, subiam em cima do sofá, mas eu dava banho. E ele reclamava comigo porque eu gastava muito detergente de lavar roupa, eu gastava muito, como é que se diz? O suavizante não, minha gente, como é o nome da amaciante? Ele dizia que eu gastava muito. Eu lavava roupa quando ele ia pro trabalho. Tipo, era escondido, eu esperava ele sair do trabalho e eu lavava a roupa. E quando ele chegava, a roupa já estava estendida. Aí ele dizia, ah, tu lavou roupa? Foi, eu disse, foi, lavei roupa. Hum, o que é que isso queria dizer, esse um? Ai, gastou muito, sabe? Então, quando ele chegava, eu ficava meio apreensiva dele ver a roupa, porque eu já sabia que ele ia brigar comigo, entendeu? Porque ele sabia que eu usava bastante coisa, mais do que o normal, eu usava bastante, que é para deixar limpinho. Então, sempre me dava um pouco de nervoso, ficava com a mão suando antes dele chegar em casa. Me dava um pouco de medo, né? Na verdade. Porque ele brigava comigo, porque dizia que eu gastava muito. E quando eu dizia, eu vou comprar com meu dinheiro, porque eu tinha dinheiro guardado, ele se estressava. Quê? O que é que você está dizendo? Que a gente vive aqui junto, que a gente compartilha as mesmas coisas, não sei o quê, que isso não existe. Ele ficava, né, meio danado comigo. E eu dizia, se tá se queixando que eu tô gastando, então eu compro com meu dinheiro, né? Mas ele dizia que não era assim. Ele reclamava também, ele se queixava quando a gente saía e eu não pagava, porque eu já disse que eu não pago, eu disse, não vou pagar, você que trabalha. Aí mesmo quando eu estava trabalhando, eu tampouco pagava, porque eu guardava o dinheiro, minha gente, eu guardava o dinheiro porque eu já tinha um pensamento de me separar dele, porque aquela situação um dia ia ter que acabar. Então, eu sempre guardava o dinheiro e aguentei muita coisa. Aguentei muita coisa. Ele nunca me bateu, nunca encostou a mão em mim. Mas ele, às vezes, tinha um temperamento que me dava um pouco de medo. E então, ele reclamava isso porque pagava, porque eu nunca pagava nada.
E eu, com a cara mais dura, eu dizia, não vou pagar. Não vou pagar, que pague você. E obviamente ele não gostava, né? Ai, que aquelista, como que esperta, que fica guardando o dinheiro dela. Pedi uma vez para ele me ajudar a tirar a habilitação, me ajudar a pagar. Não quis me ajudar porque disse que eu tinha dinheiro guardado, que eu pagasse do meu dinheiro. Ou então que eu, quando começasse a trabalhar, pagasse quando estivesse trabalhando. Mas quando eu estivesse trabalhando, eu não ia ter tempo de tirar a habilitação. Porque quando você está trabalhando, você não tem tempo de ter as aulas, de fazer as coisas. Você não tem tempo. Então, isso realmente nunca fez nada assim de ruim, mais grave comigo, mas tinha essas coisas, tinha aquela pressão psicológica, era muito controlador, eu não sabia disso, até que minha irmã foi e falou. E era bem complicado, gente. Assim, eu tentei resumir tudo aqui, porque tem muito mais outras coisas, mas aí o vídeo ia ficar muito grande. E tem que ter cuidado realmente aqui quando vier para conhecer alguém, porque tem muita gente que passa por situações muito difíceis. Essa é a minha história e espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E é isso, gente. Para mim é um pouco difícil falar disso, porque obviamente só quem sabe isso é minha família, e chegar aqui em uma câmera e falar assim para as pessoas, mas é bom também como um alerta para as pessoas saber, né? E enfim, que nem tudo é flores, nem tudo é flores, né? Que às vezes a gente vê muita gente postando foto aí e tal nas redes sociais e por detrás tem uma história parecida com a minha ou pode até ser algo muito pior. Mas é isso, eu graças a Deus consegui me libertar, me separei em 2021 e vivo aqui nessa casa que eu tô, no centro da cidade. Tenho o meu trabalho, tenho minha vida, tudo bem e muito feliz e muito bem, graças a Deus. Assim, gente, que eu vou ficando por aqui. Se inscreve no meu canal, dá um like. Se você conhece alguém que já passou por essa história, se você já passou por isso, comenta aí nos comentários, fala aí a sua história. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.